Bom dia. Como eu sempre começo, mas é uma coisa muito verdadeira. É um prazer muito grande estar aqui, ver vocês, poder conversar com vocês. Realmente eu me sinto muito feliz com isso, né? Esse tema em geral é muito espinhoso e eu tentei reduzir ao máximo, né, as planilhas, etc. Porque ele é espinhoso porque ele tem um monte de pegadinha, né? Para quem vai lá nas reuniões lá como o Alexandre, Denise, o Koinski, nas administrações, Adriana, né? Ou aqui em Santa Catarina, ou lá em Brasília. Teve uma reunião que esse ano eu não vou falar onde, eu não aguentei. A pessoa argumentando, chegou uma hora que eu peguei o celular e ele ficou até irritado comigo. Mas eu estou falando. Eu falei, o que você está falando? Estou falando o quê, né? Porque os caras, enfim, qualquer argumento é argumento para dizer que não pode, que não tem, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Bom, então, é um resumo, são centenas e centenas de páginas de cálculo, de um monte de coisa para poder chegar nesse concentrado aqui. E aí eu tentei trazer as coisas assim que eu considero mais importantes para a gente discutir. Antes mesmo de entrar nessas coisas que estão na planilha, eu só quero destacar algumas coisinhas, porque pode não ficar claro qual é a intenção que eu estou trazendo nessa discussão. Tem muita gente que pergunta, mas você é contra ou a favor da EC 95? Totalmente contra, né? A gente fez vários palestras aqui, participei de assembleias, fizemos reuniões no TRT, na Justiça Eleitoral, para explicar, né, a questão da EC, eu fiz até um cálculo, eu me lembro, se aplicasse retroativamente a EC a 2002, quais seriam as consequências hoje? Por exemplo, eu me lembro, eu não trouxe aqui, porque eu perdi meu pendrive na viagem em algum lugar, e eu me lembro assim de cabeça, por exemplo, que no caso da Previdência teria que diminuir pela metade os gastos com a Previdência, aplicando os critérios da EC de 2002 até 2016, né? Eu me lembro que nos gastos da saúde e educação dá mais ou menos também entre 40% e 60% também de redução. Então a EC é um desastre, né? Como o Toninho inclusive já frisou aqui, né? É um desastre em termos de orçamento público, né? Então, eu quero começar por aí para que não fique nenhuma dúvida a esse respeito. Bom, dito isso, quer dizer, assim, eu não sou sindicalista, eu sou economista, a forma de atuar, por exemplo, mesmo como, por exemplo, como também o Toninho citou aqui, né, no caso da Previdência, se é fazer as emendas, se não é fazer as emendas, é uma questão de vocês, né, de colocar. Então, digamos assim, tem uma certa semelhança com isso, o exemplo, porque tudo depende de como vocês entendam que dá para levar essa luta à frente, né, de como fazer isso, né. Na minha opinião, a EC tem que ser revogada, não é? Assim, assim, sem nenhuma sombra de dúvida. Agora, acontece que, na realidade que nós estamos, no interior da EC, aqui sem fazer nenhum julgamento sindical ou político, tem algumas coisas que nós precisamos considerar, né? Em relação às nossas reivindicações, né? Aquilo que nós almejamos enquanto servidores do Poder Judiciário. Claro que também tem uma escala de prioridade do Sintrajusc, da FENAJUF, de outras entidades. Por exemplo, nesse momento, certamente a questão da Previdência é muito mais importante do que alguns pontos que eu posso levantar em relação à questão do orçamento judiciário, né? A questão da reforma administrativa, dos 3D, que o Toninho levanta, quer dizer, tem uma hierarquia. Então, dentro dessa hierarquia, que são vocês, as direções que elegem, digamos aqui, o que é mais importante, eu estou, na minha área, que é o orçamento, eu estou trazendo como, nesse pedaço, né? Não sei qual é o tamanho, mas tem um pedacinho aí, eu vou tentar me inserir nessas circunstâncias, né? Bom, primeira coisa que eu preciso falar da EC neste momento, já dito do passado dela, né? Aliás, também tem um vídeo muito bom, estava até no site do Sintrajusc, que eu falando sobre a EC, não é porque eu tenha feito não, mas assim, o vídeo é bastante explicativo, né? Bastante elucidativo sobre
a questão da ECA, eu gravei esse vídeo em 2016 e tal, ele tem bastante também, teve bastante audiência, vamos dizer assim, né? Mas na situação atual, o que é a ECA, para o exercício 2017, a despesa primária paga no exercício 2016, incluídos os restos a pagar, pagos e demais operações que afetem o resultado primário, corrigido por 7,2. Para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do IPCA, publicado pelo IBGE ou de outro índice que vier substituí-lo nos 12 meses de contar, encerrado em mês de junho. Bom, em síntese, a ECA é o seguinte, você tem um valor base em 2016, esse valor base inclui os restos a pagar, né, porque não é só o orçamento que foi executado daquele ano, o resto a pagar de anos anteriores também inclui, e ano a ano ela é alterado pelo valor do IPCA, no caso do primeiro ano 7,2, no caso do IPCA do primeiro ano foi até menor, mas como estava na lei 7,2 foi até um pouquinho maior. Então, e aí, anualmente, quer dizer o seguinte, está congelado o orçamento? Sim, está congelado, mas pelo IPCA. Isso quer dizer o seguinte, que quando eles falam de congelamento, o que a gente entende? Que se você gastava 100, vai continuar 100. Não, não é assim. É 100 mais a inflação, ok? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa avaliar. É claro que isso também, aí me aproveitando bastante do que o Toninho já desenvolveu, por exemplo, no caso da Previdência. Não basta, inclusive, reajustar pela inflação. Por quê? Porque você vai ter um acréscimo de número de pessoas que vão precisar, que vão ter direito ao benefício, né, apostadoria e outras coisas da Previdência, maior do que a inflação, porque a inflação vai servir para reajustar, em tese, aqueles que já se aposentaram. Os novos é um dinheiro a mais, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, né? Então, essa é a primeira questão, mesmo em relação à inflação, tem esse problema, saúde. O número de pessoas que precisam de saúde, ou a situação da saúde, para que a saúde possa atender realmente a população, ela precisa ter um número muito maior do que a inflação. A mesma coisa da educação, enfim, outras políticas sociais. Mas o fato é que não está zerado, não está congelado. E a segunda coisa que eu queria desenvolver, rapidamente, também eu desenvolvi bastante naquela outra coisa, quando ele fala do resultado primário. O que é o resultado primário? São as despesas sem o pagamento da dívida. Então, para a dívida, não tem limite. Não é que o governo também congelou os gastos. Não sei se vocês estão me entendendo. Ele congelou, pela inflação, uma parte dos gastos. A outra parte dos gastos, que são os gastos financeiros, que não afetam o superávit primário, que seria o resultado primário, antes do pagamento da dívida, né? Então, para os gastos da dívida, não tem limite, né? Não tem, digamos assim, praticamente nenhuma normativa em relação a essa questão. Também me aproveitando aí do que o Toninho falou, né? Um exemplo, aquela coisa que os direitos você vai retirar, né? E as coisas que afetam, você vai normatizar, né? Quer dizer assim, isso aí é uma coisa que ferra a gente, ele vai lá e escreve, né? Então a dívida ela continua solta e continua se desenvolvendo de maneira assustadora, né? Então, essa é a primeira questão. Então, no caso específico do judiciário e dos servidores, talvez. Aqui tem uma coisa que eu sempre coloco, é uma coisa que eu insisto muito, né, para os advogados, não é porque o Pedro está aqui, mas assim, é uma questão que ainda a gente não tem um amadurecimento, mas eu continuo insistindo nesse ponto. Se eu não consigo me expressar juridicamente, que não é o meu caso, mas economicamente eu sei que esse artigo aqui faz toda a diferença, que é o artigo 109. No caso de descumprimento do limite individualizado, aplique-se até o final do exercício de retorno da despesa aos respectivos do limite ao Poder Executivo ou órgão elencado, tal que inclui o judiciário, desse ato ADCT, né, que descumpriu sem prejuízo de medida as seguintes vedações. Aí vem lá as vedações, mas tem o inciso 1, né?
concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração de membros do poder ou órgão de servidores, empregados públicos, militares, exceto, aí eu friso, exceto, tá? Exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgada, se tiver uma sentença, ela está nessa exceção, ok? E de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta emenda constitucional. O nosso PCS, quando que é? É antes ou depois da EC? Antes. Então, não entraria nessa exceção. Então, essa é uma questão que a gente precisa aprofundar, porque, independente de a gente concordar ou não com a EC, isso é uma discussão, a gente leva ela nos tribunais, a Denise, bom, enfim, Adriano, conheço, bom, eu não sou muito bom de citar nome, que às vezes eu esqueço dos nomes, mas a gente vai nos tribunais, quando a gente levanta essa questão, inclusive com os presidentes dos tribunais, eles ficam sem respostas a nos dar. Eles não defendem uma posição de que isso não é do jeito que a gente possa imaginar, ou de que é uma posição contrária. Eles falam, pô, que legal que vocês trouxeram essa questão para a gente. É ou não é, Denise? Né? O cara sobe do pedestal, como já aconteceu, o cara começou a conversa lá no pedestal, não queria nem ouvir, para sentar do nosso ladinho e olhar com atenção cada palavra que a gente estava colocando, tá, presidente de, tribunais superiores, né? Então, essa é a primeira questão. Por que isso é importante? Porque vamos pegar o caso simples, o da Justiça Militar, né? Que é uma justiça desse tamanho, que tem, bem pequenininha, que, aliás, tem até uma discussão se ela tem que existir ou não, eu acho que até politicamente, não sei se seria o caso, mas ela existe, né? Vamos supor que ela tem um orçamento pequeno, porque ela é uma justiça pequena. Vamos supor que, por uma carga d'água, sei lá qualquer, 20 servidores ganhem um processo que dê para cada um, sei lá, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. Nós temos causas assim. Você está entendendo? Isso vai significar, sei lá, 60 milhões de reais que eles vão ter que pagar. Que eu não me lembro agora de cabeça quanto que é o orçamento, mas isso vai representar um 20, 30, 40% do orçamento. Então, eles vão estar descumprindo a lei de responsabilidade fiscal se eles, ou a EC 95, se eles tiverem que pagar isso. Por isso que tem que ter essas exceções, né? Porque, nesse exemplo pequeno que eu dei, simbólico, tem só para vocês terem uma ideia que, do ponto de vista econômico, você tem que proceder desse jeito. Você não pode ter um impacto, como teve o nosso PCS, e já fazer uma lei que no ano seguinte vai ter que ser 7, porque aí você vai descumprir a lei que já foi aprovada. Né? Então, vocês estão, não sei se eu estou me fazendo entender, mas é isso. Você, por exemplo, se o nosso PCS fosse numa única parcela, o impacto dele é mais ou menos 21,32 na folha. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Se no ano seguinte é 7, é como se você tivesse que descumprir a lei que foi aprovada. Né? Então, essa é a primeira questão que eu trago aqui, como eu estou enfatizando. Não é que eu queira defender ou achar coisas, mas assim, são pontos em relação à nossa discussão. Pagidão. Aí, entrando mais nos números aqui, sem essa discussão preliminar, né? Então, os limites da EC são desse primeiro quadro, né? No primeiro ano, 7,2, no 2018, 3, 2019, 4,39, que acumulou, nos 3 anos, 15,26%. Ok? Não está aqui, mas existe, tem meus estudos, etc, etc. Como eu disse, isso aqui já é um resumo de centenas e centenas de páginas de estudos, né? No caso da Justiça do Trabalho, o acumulado é 24,35 no período, né? De aumento no orçamento. E o limite é 15,26, significa que ele está 7,88 em 2019, acima do limite. A Justiça Federal, 23,02, 15,26, 6,73, que é uma conta financeira aqui, 1, por isso que não é a soma nem a diminuição dos percentuais. E na Justiça Eleitoral, 8,51 acima. Como eu expliquei para vocês, o nosso PCS é 21,32. Por que 21,32? Porque foi o que o Ministério do Planejamento, à época da discussão das carreiras, liberou de orçamento para o Judiciário. Nós fizemos a comissão, GT, eu até participei
do GT, tive uma participação bastante ativa, né, nessa questão, né? E não dava para ter um número exato, por quê? Por causa da VPI que foi extinta. Em alguns casos era só 59,87 no salário, e outros era os 10%, 11%, sei lá quanto que era o valor da VPI. Então não tinha um cálculo para a gente saber, mas deve dar em torno disso. E para o ano que vem, o IPCA, eu não sei se foi esse o número usado no orçamento, 3,37, que é o acumulado de julho a junho desse ano, né? Então, o que nós dependemos daqui? Se não for considerado aquele item lá, nós ficamos todos esses anos acima. Mas teve um outro item que eles colocaram, que eu não me lembro agora o artigo, eu tenho aqui, mas enfim, são várias planilhas que eles concederam, num dos artigos lá da lei orçamentária, uma compensação de 0,25 do limite do Poder Executivo para os poderes. Falando muito alto, me empolguei, desculpa, vou falar mais devagar. Eles consideram 0,25 do limite do Poder Executivo para os poderes. Então, o Judiciário, por 3 anos, o Judiciário, apesar de ter essa situação acima do limite, né, por conta desse artigo, o Executivo transferiu uma parte do limite deles, até 0,25 no geral, uma parte, porque 0,25 do Executivo é muita coisa, né, para o Poder Judiciário. Por isso que a gente ouve sempre nos tribunais, quando a gente vai fazer a discussão, até 2019 tudo bem, o problema vai ser 2020, é isso que a gente ouve, né? Então, essa situação. Bom, aí eu vou passar para a terceira planilha. Pagidão está aqui. Bom, terceira... Não. Então, essas planilhas fazem parte do estudo, mas eu fiz um resuminho aqui. Bom, nesse resuminho aqui, eu queria mostrar várias facetas do orçamento. Uma faceta que eu mostrei é a questão da EC. Eu queria mostrar outras faces, né, outras dimensões, por assim dizer, né, que está falando de número virtual. Primeira coluninha ali é que eu chamo de saldo em 25/8 da despesa sem pessoal. O que é esse saldo? Eu pego o orçamento do tribunal, vejo quanto ele deveria ter gasto até o dia 25 de agosto, ok? Aí vejo o quanto ele gastou, tiro uma diferença percentual, acho que mais fácil até mostrar um exemplo aqui, né? Que é mais fácil de visualizar. Ó, Justiça do Trabalho, esse caso aqui. Então, ele tem um orçamento de despesa pessoal de 3 bilhões e 600 para o ano. Todas as outras despesas sem pessoal. Ele gastou até 25 de agosto 1 bilhão 396 milhões. Eu não queria entrar muito em número, mas é só para visualizar melhor, só vou dar um exemplo, ok? Então ele gastou 38% até 25 de agosto. Bom, não precisa fazer muita matemática para saber que 25 de agosto já é mais da metade do ano e que ele deveria ter gasto uma coisa maior. Tal. Ele gastou 38% quando ele deveria ter gasto 64%. Então ele deixou de gastar, não é que ele não vai gastar na frente, mas ele executou até 25 de agosto uma despesa que deu uma margem para ele, do total do orçamento, de 26%. Isso corresponde a um saldo de 956 milhões. Quer dizer, se a Justiça do Trabalho continuar gastando o que ela está gastando até 25 de agosto, ela vai gastar 100% menos 26%, dá 74%. E vai sobrar isso aqui, 956 milhões. Dito de outra forma, é como se nos próximos setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, ele tivesse que dobrar os gastos para poder executar o orçamento, tá? Então, quando eu vou voltando para aquela planilha lá, só para a gente entender o que eu estou falando. Página 6. Quando eu falo 956 milhões, eu estou dizendo que eles, do que eles executaram, eles têm uma margem de gastos de 956 milhões para 4 meses. Eles vão gastar isso? Sim.
vão gastar uma parte disso, outra parte eles vão perder, que eu vou mostrar mais à frente, ok? A Justiça Federal, 579 milhões, e a Justiça Eleitoral, 405 milhões. Esses valores é mais ou menos isso. Se a gente for pegar cada caso, é como se eles tivessem quase o dobro de orçamento para gastar nos próximos 4 meses. Além do orçamento do mês, mais um mês de gasto para cada mês. A outra coluna é do saldo na despesa pessoal. Também não é a mesma forma, porque aqui é mais complexo, tem um 13º, um terço de férias, blá, 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 blá. Mas considerando todos esses fatores, nós temos aquela situação de saldo, 342 milhões na Justiça do Trabalho, 154 milhões na Justiça Federal, 323 na Justiça Eleitoral. Gente, eu não quero que vocês guardem esse número, eu só estou falando essas coisas para um raciocínio, tá? Só para a gente raciocinar junto depois. Então, eles têm um dinheiro para, durante o ano, pagar toda a folha de pagamento e ainda tem essa margem desses valores. Por exemplo, o ano passado tinha a margem, tanto que eles aprovaram o reajuste dos magistrados. 600 milhões de reais, sei lá, se não foi mais. Eu não fiz as contas para saber quanto aquilo impactou no orçamento. Eles não veio nenhum crédito suplementar para isso. Foi do próprio orçamento do judiciário, sem maiores problemas. O nosso dinheirinho lá para aumentar os benefícios sociais não tinha, né? Mas para os juízes estava super tranquilo. E aí tem uma outra coluna, que essa coluna também, eu não vou abrir a planilha, porque a planilha é muito grande, mas é só para vocês entenderem. Por exemplo, caso da Justiça do Trabalho, 1 bilhão 0,29 milhões. O que é? De orçamento não executado 2018. O que é o orçamento não executado? Eles tinham lá, por exemplo, 1 milhão para gastar com despesas correntes, e eles gastaram 900 mil. Então, eles não executaram, eles perderam, eles devolveram, não sei qual que são os nomes mais populares em relação a isso, 100 mil, hipoteticamente, ok? Aí eles tinham resto a pagar, que é o seguinte, alguma parte dessa que eles não executaram, eles colocaram em resto a pagar. E tinha um saldo lá que eles não tinham gasto até a data que eu fiz o relatório, 11 de julho. E em resto a pagar, mesmo eles colocando, eles mesmos anularam uma parte desse valor. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas no total, juntando tudo isso, no caso desse trabalho, dava 1 bilhão de reais. Bom, eu só vou frisar que esses números aqui já passaram por muitos crivos, entendeu? Como aqui em Santa Catarina a gente vai sempre a Brasília, né, pelo menos nos 2 últimos anos, né, nós fomos lá, né, para... Tudo isso aqui foi, vamos dizer, auditado pelo Poder Judiciário, né? Porque se tivesse algum erro aqui, eles viriam voando para cima de mim. No começo, eles contestam. Ficam lá meia hora contestando. Chega uma hora que eles não conseguem mais contestar, eles assumem e inventam outra desculpa para dizer que a gente não tem razão, que a gente está reivindicando. Então, somando essas 3 coisas, o saldo que tem pessoal, na despesa que não são de pessoal, o que eles deixaram de executar, 2 bilhões 327 bilhões, que é a soma desses 3 itens. Né? Bom, vocês se lembram que o limite além da EC, aqueles percentuais que eu falei naquela planilha anterior, no caso desse trabalho representa 1 bilhão 621 milhões. Só que eles têm uma margem, entre aspas, várias aspas, mas tem uma margem de 2 bilhões 327. Né? Então, 706 milhões é essa diferença, sendo que para o ano que vem vai ter um aumento do limite de 600 milhões. Para todos esses, no caso da Justiça Federal, 1 bilhão 293, até acima do limite da EC está 810 milhões, quer dizer, tem uma diferença de 483 milhões, e na Justiça Eleitoral, além do limite 574 milhões, o total dá 1 milhão e tal, 530 milhões. Bom, aí eu fiz uma planilha, depois eu vou fazer o resumo, já estou terminando, que é o seguinte, não está permitido este ano, nem o ano que vem pela LDO, embora a LDO a gente possa tentar mudar, o aumento dos benefícios sociais, mas eu fiz a conta só para a gente ter uma dimensão do que é esse dinheiro, porque são números, né? Significa muita coisa. Supondo que nossos benefícios sociais fossem aumentados desde 2006 pela inflação, todos esses anos, e colocando o ano inteiro no orçamento, quer dizer, que nesse caso nós teríamos que, desse ano, receber retroativo a janeiro, quer dizer, então vocês imaginam, quer dizer, é um valor expressivo que a gente vai ter na assistência médica,
no auxílio creche, vale alimentação, né? A inflação de todos esses anos, o valor anualizado, no caso desse trabalho, representa 108 milhões de reais. Quer dizer, o que tem lá de saldo é mais de 8 vezes, quase 9 vezes. Vocês estão me entendendo? Quer dizer, é um nada, né? Se a gente for o que eles não executaram, que eles perderam, que eles, sei lá, voou pela janela o dinheiro, significa quase 10 vezes, né? Que é 1 bilhão e tal. As duas dá quase 20 vezes. Tá? No caso da Justiça Federal é muito mais. São 12 vezes, né? 1.237% para o saldo que tem e 1.234 para o que não foi utilizado. Então dá 25 vezes. E no caso da eleitoral, 18 vezes, juntando os dois. Bom, aonde eu quero, qual é o problema que eu vou chegar? Eu não entrei, só peguei agora, o Alexandre me ajudou, gentilmente me mandou os dados, que eu não tinha conseguido no site da Câmara pegar os valores para 2020. Pego os valores de 2020, eu vou fazer esse estudo, vou mandar para o Sintrajus, como eu sempre faço, tal, mas assim, aonde eu quero chegar com isso? Que é o seguinte, se tem algumas coisas que não dá para ser atendida, tudo bem. Tem coisas que não dá para ser atendida, mas tem coisas que poderiam ser atendidas, né? Como é o caso dos benefícios sociais, como é o caso da indenização de transportes oficiais de justiça, como é o caso, por exemplo, das questões das condições de trabalho, terceirizações, etc, etc, etc. Então você tem uma margem muito grande. O grande fantasma seria que ele utilizar 2020. Bom, o que a gente fala em Brasília quando a gente vai nas reuniões? Bom, 2020 a gente discute. O fato é que esse quadro existiu durante todos esses anos e sobre a questão de um fantasma, que é 2020, entendeu? Você perdeu, porque isso aqui foi só esse ano. O ano passado foi a mesma coisa, o ano retrasado a mesma coisa, né? Você deixou de fazer um monte de coisas, né? Para, digamos assim, minimizar um pouco os nossos problemas, né, em relação a, por exemplo, contratação de pessoal, tudo bem, tem lá os limites, né, mas pelo que eu entendo, né, você pode contratar pessoal dentro daquele limite, desde que você tenha um orçamento. Você tem um orçamento. Se você pegar lá o quadro de pessoas, quer dizer, aí são vários problemas, precisa ter um concurso, tem vários itens, vamos dizer assim, para concluir, mas você tem um saldo na despesa de pessoal. Você pode contratar servidor, não precisa ter essa penúria que a gente está aqui. Não pode contratar tudo aquilo que a gente precisa. Vocês estão entendendo, né? Mas dá para minorar, digamos, esse quadro se tiver outras questões jurídicas, em particular a questão dos concursos. Lá em São Paulo a gente tem conseguido colocar todo ano uma quantidade de servidores, né? Agora, tipo assim, mas mesmo assim, essa semana eu fui fazer uma conta lá, que é assim, em relação aos quintos, quanto representava os quintos na remuneração, eu vi lá um quadro de 400, 500 cargos vagos. Entendeu? Quer dizer assim, e desses vagos, tudo bem, uma parte não tem como preencher, são aqueles casos das pessoas que vão se aposentar e tal, mas uma parte, 50, 100, 150 casos, você conseguiria repor dentro disso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, só para concluir, não estou defendendo a EC, muito pelo contrário, expliquei bem no começo. Também não estou dizendo que é um paraíso o orçamento do judiciário, não é, né? Tá quem, mas pelo menos este ano ainda dá para a gente tentar fazer alguma coisa em relação a esses saldos. Para o ano que vem a gente pode analisar, mas assim, o fato é que a gente não... Todas essas medidas que eles tomaram, pelo menos em relação aos últimos 3 anos, elas não tinham justificativa efetiva, entendeu? Tanto eu volto a frisar que no meio de toda essa... bom, a gente chegava, tinha situações ridículas, desculpa falar, só para concluir, que a gente chegava na sala do presidente e o ar-condicionado estava desligado. Aí eu falei, mas doutor, está sobrando
579 milhões de orçamento, será que não dá para ligar o ar-condicionado aqui? Não, porque eu mesmo tenho alergia a ar-condicionado, não faço questão nenhuma de ar-condicionado, entendeu? Mas era ridículo o negócio, entendeu? Chega a um extremo assim, bom, são os novos tempos, né, digamos assim, mas é isso. Então, é isso que eu gostaria de frisar para concluir. Não dá para resolver todos os nossos problemas, não dá para tal, mas tem várias coisinhas que a gente poderia, nesse quadro orçamentário, resolver. Para o ano que vem, é para o ano que vem. Aí a gente vai ver novamente, né? Provavelmente eu vou terminar os estudos, porque é muito demorado cada passo como esse, por exemplo. A parte pessoal eu não tinha chegado ainda esse ano. Aí, como tinha palestra hoje, eu dei uma acelerada, entendeu? Ainda preciso escrever os textos e tal para mandar, mas logo eu vou chegar para 2020 e a gente vai poder discutir melhor isso. Eu falo sempre para terminar, mas assim, nós, nos últimos 2 anos, pelo menos, nós fomos em Brasília, certo? Fomos lá, colocamos as reivindicações e tal. Agora, eu acho que o maior problema foi que a gente não conseguiu envolver muitos sindicatos, né? A gente se esforçou para isso e tal, e ficou uma coisa assim, no primeiro ano foi mais, né? Nós conseguimos levar uns 8, 10 sindicatos, mais ou menos, e o ano passado acho que não conseguimos envolver ninguém, mas nós tentamos agir nesse sentido, inclusive Santa Catarina aqui, o Sintragil está de parabéns, né? Pela iniciativa que teve, embora não seja um sindicato, em termos de número de servidores, os maiores do Brasil, mas limitado, vamos dizer assim, pela base, né, que tem, foi um dos mais, vamos dizer assim, como é que a gente, corajoso, tem um termo para ir, como? Combativo. Eu queria usar um outro, mas a palavra me fugiu, tá? Bom, eu agradeço a atenção. Como? É uma coisa mista com combativo, mas enfim, mas vocês entenderam, foi muita iniciativa, foi uma iniciativa bastante interessante, né? Foi muito legal. Bom, é isso, estou aqui aberto às perguntas, agradeço a atenção de vocês, sei que é um assunto um pouquinho chato, mas enfim, a gente tenta fazer com que não seja tão chato assim. Obrigado.